Fala, galerinha, beleza? Tranquilo? Vamos. As curvas de titulação, ó. Chama a vinheta, chama a vai. vinheta, Chama a bem vinheta. melhor, bem melhor. Fala, gás nobre! Não, não vamos começar assim, não. Saca só, meu compadre. Curvas de titulação. Curva de titulação é quando a gente vai fazer uma reaçãozinha entre ácido e base, aquela negocinho de bureta, pingando ácido na base, ou então a base no ácido, e a gente faz uma titulação. Normalmente, na titulação, é usado muito fenolftaleína, que foi um dos indicadores ácido-base que a gente colocou na aula passada para vocês. Agora, o ponto de viragem, ou então quando a gente fala sobre as curvas de titulação, elas são as curvas de ponto de viragem de pH, né? Onde o pH sai de ácido para base ou de base para ácido. E a gente vai conseguir entender um pouquinho como funciona. Nós temos aqui ó, o HCl, que é um ácido forte, e nós temos aqui o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Então imagina o seguinte, nós temos algo muito forte com algo muito forte, uma base forte e um ácido forte. Quando os dois juntam, não vai tender a ser uma coisa mais neutra, porque essas forças vão tender a se anularem. Pensa comigo, se fosse uma base fraca reagindo com um ácido forte, o ácido forte não ia sobrepor a força da base? Ou se fosse ao contrário, uma base forte com um ácido fraco, não ia ter uma sobreposição? Isso o tio Soneca vai falar um pouquinho para vocês. Agora, quando nós temos um ácido muito forte com a base muito forte, ou um ácido muito fraco com a base muito fraca, nós temos aqui uma ideia de uma neutralidade mais perfeita, um gráfico bem similar, um gráfico bem fácil de ser entendido, onde nós temos aqui, ó, abaixo de 7 nós temos um pH ácido, e nós temos aqui acima de 7 um pH básico. O ponto de viragem certinho aqui seria o 7, onde a solução passaria de ácido para base, ou, no caso dela voltar, seria da base para o ácido. Então nós temos aí uma tendência de neutralidade quando reagimos um ácido e uma base. Lembrando sempre que é por ionização de H+, e ionização de OH-, onde nós vamos ter a liberação dos íons e produzindo um sal e uma água, compostos mais neutros. Ok? Ficou fácil de ser entendido? Na neutralização de ácido forte com base forte, você percebe que aqui, ó, ele vem bastante ácido, bastante ácido, bastante ácido quando a viragem acontece de uma vez e aí o pH já passa a ser bastante básico, bastante básico, bastante básico. Então ele fica neutro por uma faixa muito pequena de tempo, por uma faixa de volume bem pequena. A viragem, ela é bem rápida. O ponto de viragem ele acontece num instante bem fixo, bem certinho, quando você está adicionando a base e neutralizando esse ácido. Quando você tem ácido forte com base fraca ou ácido fraco com base forte, a viragem não vai acontecer tão instantaneamente assim, você vai ter uma curva um pouco menos bem definida, bem acentuada. Por exemplo, aqui, ó, um ácido fraco com uma base forte. O ácido sendo fraco, ele não vai ter um pH tão ácido assim, ele não vai ter um pH tão próximo de zero. E aí você está neutralizando esse ácido por adição de base, até que chega num ponto onde você vai ter uma solução que houve neutralização total do seu ácido, e aqui você tem uma base e um ácido que foram completamente reagidos, e você tem uma solução que só tem sal no final, sal e água, só que aquele sal ali ele tem um leve caráter básico. Então, o ponto de viragem, onde vai haver equivalência de ácido e de base, ele é um pouquinho básico, porque você formou um sal com caráter básico, já que ele vem de uma base forte e de um ácido fraco. Um pouco antes aqui, você tem a formação do tampão, porque o tampão ele é formado pelo quê? Ele é formado pelo ácido que ainda existe
e pelo sal que foi formado desse ácido aqui. Então você tinha um pouquinho do ácido e o sal que foi formado por ele. Quando você junta esses dois aqui, nós falamos na aula passada que você teve formação de um tampão. Então, durante a titulação de um ácido fraco com uma base forte, você acaba produzindo um tampão no momento da titulação. Se você pausa nesse momento da titulação, você tem ali um tampão formado. Você viu que essa curva aqui, ó, ela tem um ponto de equivalência, um momento onde as duas concentrações aqui são iguais, que é bem pequenininho comparado com o de um ácido forte e uma base forte. Quando nós temos então um ácido forte e uma base fraca, vai acontecer o contrário. Ele está muito ácido, a viragem vai acontecer aqui num pH um pouco ácido, contrário daqui que a viragem aconteceu no pH básico. E aí aconteceu aqui o ponto de equivalência, onde as duas concentrações foram iguais, e aí o pH sobe devagarzinho, ele não vai ficar tão básico assim, porque a nossa base adicionada, ela é uma base fraca. Depois que todo o ácido foi neutralizado, nesse momento aqui você vai ter um tampão, porque você vai ter uma base fraca com o sal originado dessa base. Aí você formou um tampão básico, um tampão com uma solução básica. Conseguiram entender, galera? Deu para entender essas curvas? Não é tão comum de ser cobrado assim. O importante é você saber identificar quando é para um ácido e uma base forte, bem específico, um ponto de equivalência onde acontece uma variação muito brusca de pH. Agora, quando algum deles é fraco e o outro é forte, o ponto de equivalência, onde as duas concentrações são iguais, ele não é tão longo assim, ele é bem pequenininho e o pH é predominante, ele está mais próximo daquela solução, daquele que é mais forte. Se a base for forte, o pH vai estar mais próximo do que for, se for básico. E se o ácido for forte, o pH vai estar mais próximo de um pH ácido. Conseguiram entender?